Olá, o meu nome é Luciano Marques, designer por trás do jogo Camélia, e hoje estou aqui para apresentar o protótipo do jogo. O Brasil está cheio de heróis que a gente não conhece e que não aprendemos na escola. Entre eles, nós temos o Francisco do Nascimento, um jangadeiro do Ceará que atuava tão bravamente na costa brasileira que ganhou o apelido de Dragão do Mar. Ele impedia o desembarque de africanos escravizados na costa brasileira, porque à época isso era proibido por lei. Seus feitos foram tão heróicos que ele foi chamado pela princesa Isabel para receber uma medalha no Rio de Janeiro, e ele foi do Ceará para lá de jangada. E o que dizer de Luiz Gama? Luiz Gama era negro, nasceu na época da escravidão, mas nasceu livre. O problema é que aos 10 anos o seu pai, que era branco, tinha dívidas de jogo e o vendeu como um escravizado. Então Luiz Gama foi parar numa fazenda em São Paulo aos 10 anos, mesmo tendo nascido livre, foi escravizado até os 17, quando aprendeu a ler e escrever sozinho, e depois de ter contato com um estudante de direito, descobriu que tinha como se libertar na justiça, e foi exatamente o que ele fez. E não só isso, ele conseguiu libertar mais de 500 escravizados na justiça. Os seus feitos foram tamanhos que, no seu enterro, mais de 10% da população de São Paulo compareceu ao enterro de Luiz Gama. Eram tantas pessoas que o caixão não tinha como ser transportado da casa onde foi velado até o cemitério. Então milhares e milhares de pessoas carregaram o caixão, passaram o caixão de mão em mão para que esse herói fosse enterrado, em um dos enterros mais espetaculares que o Brasil já viu. Então, Camélia conta a história desses incríveis heróis abolicionistas como Castro Alves, José do Patrocínio, Princesa Isabel, tantos outros heróis, alguns que a gente conhece, outros nem tanto, infelizmente. Então, o jogo é para celebrar a história desses heróis, muitos deles desconhecidos, e a gente vai falar um pouco mais agora sobre as mecânicas e os diferenciais desse jogo. No jogo Camélia, todos nós somos abolicionistas e temos que realizar ações para ajudar essas pessoas justamente que entraram para a história no movimento abolicionista, principalmente entre 1831 e 1888. O Camélia é uma alocação de trabalhadores bem apertada que se destaca por ter uma alocação de trabalhadores em duas fases. Na primeira, a gente precisa alocar os nossos discos na ordem de turno apenas nas locações iniciais, que dão direito a utilizar aquele espaço somente. No caso aqui, o espaço Dragão do Mar. Na resolução das alocações, aí sim também na ordem de turno, a gente faz as ações de cada um dos espaços. Pode ser uma ação simples, onde você realiza ali uma ação comum, ou você pode também fazer uma ação especial, que é um grande feito abolicionista para aquela época, dando inclusive a chance de avançar na trilha de influência daquele setor, no caso, o transporte dos escravizados, que depois de libertados precisavam de algum lugar para se resguardar como um quilombo. A alocação em duas etapas é fundamental para apertar a mecânica do jogo, porque você precisa primeiro garantir o direito de utilizar aquele espaço e posteriormente lutar pela ação que você quer. E cada espaço só tem uma ação especial, que é a que dá direito de você conseguir pontos de influência em cada área. Antes de continuar, se você está se perguntando por que um jogo sobre heróis abolicionistas se chama Camélia, fique até o final do vídeo que eu explico essa curiosidade e por que o jogo e os pontos de vitória são representados por essa flor. Como eu já disse, cada espaço tem ações menores, né, ações menos importantes, como por exemplo, ações para pegar recursos, e também ações mais importantes, que rendem mais influência, que rendem mais pontos de vitória, que são importantes para cumprir também as missões do jogo. E todas essas ações nos levam ao Paço Imperial, o espaço da Princesa Isabel.
No Paço Imperial, ou as visitas à Princesa Isabel eram onde os abolicionistas demonstravam a ela a importância da abolição, demonstravam diversas ações ao longo das décadas e que culminaram na assinatura da Lei Áurea em 1888. Esse é o centro do jogo, onde a gente realiza os feitos, né, mostram os nossos feitos em prol do movimento abolicionista, marcando os objetivos em um controle de área que vai render pontos especiais de fim de jogo de acordo com a maioria nas linhas e nas colunas. A grande disputa desse jogo aqui dessa área central diz respeito à ordem de turno. Então a alocação em duas etapas ela é ainda mais disputada nesse jogo, porque a ordem de turno, tanto para a escolha inicial quanto para a resolução, ela é extremamente importante nesse jogo. Então a gente vai falar agora um pouco mais sobre a ordem de turno. Quanto mais cedo você joga no Camélia, menor é o seu incoming. Então o primeiro recebe ali uma moeda, o segundo recebe uma mercadoria comum, o terceiro recebe ali duas moedas de incoming no início da rodada, o quarto duas mercadorias comuns. E o último recebe três moedas e uma mercadoria especial. O diferencial dessa ordem de turno é que a gente pode mexer nessa ordem e não apenas na nossa posição. Se você faz uma alocação comum, por exemplo, você move a sua posição um espaço. Ou seja, de quinto eu iria ali, por exemplo, para segundo, porque já tem uma ali na primeira casa. Mas a gente pode também fazer uma ação especial, ou seja, se eu faço a ação especial, eu movo até três casas, não apenas o meu, mas o de qualquer jogador, o marcador de qualquer jogador. Então eu poderia mover aqui, ó, 1, moveria 2 e moveria 3. Neste caso, eu estaria escolhendo um encame maior, né? Eu receberia 3 moedas e uma mercadoria especial, mas eu seria também o último jogador. Então, eu quero um encame maior para ter vantagem no início da próxima rodada, ou eu quero ser aquele a realizar a ação primeiro no tabuleiro. É por isso que essa ordem de turno diferenciada ela é tão estratégica para o Camélia, porque você move não apenas a sua posição na ordem de turno, mas você pode também interferir na ordem de todos os oponentes. O Camélia se desenrola ao longo de 13 rodadas, onde devemos fazer ações para sermos reconhecidos grandes abolicionistas, como todos esses heróis aqui do tabuleiro. Agora eu vou explicar um pouquinho de cada espaço do jogo. O jornalismo abolicionista foi extremamente importante para a causa e o José do Patrocínio foi um dos maiores ícones. Nesse espaço você pode realizar, por exemplo, a ação especial e publicar um artigo abolicionista. Então você desliza todos os artigos publicados, coloca ali o seu artigo de acordo com a sua cor e cada artigo que entra marca ponto e aquele artigo que é deslizado também marca ponto. Você pode também realizar a promoção desse artigo, ou seja, elevar esse artigo para a história. Então você seleciona a ação e você pega um dos seus artigos e faz essa promoção para imortalizar essa parte do jornalismo. Você paga ali os custos, recebe 5 pontos de vitória e também avança na trilha de influência. Você pode também apenas pegar recursos, que são 2 papéis, nessa área de jornalismo. No espaço do direito, representado por Luiz Gama, você pode patrocinar a soltura de um escravizado, né, uma soltura menor, pagando aqui um papel e uma tinta e recebendo um escravizado livre. Você pode também financiar uma ação um pouco maior, é claro que o custo também será um pouco maior, e você pode também realizar a ação especial, ou seja, patrocinando uma grande soltura de escravizados na justiça, pagando um custo maior, mas recebendo 3 libertos, um livro e 5 pontos de vitória.
você pode também avançar fazendo essas ações especiais na trilha de influência da justiça. A poesia abolicionista também foi extremamente importante. No espaço Poesia de Castro Alves você tem alocações comuns e alocações especiais. Na primeira alocação comum você pega apenas insumos, ou seja, 2 tintas. Se você alocar na outra comum, você pode pagar um papel para você poder escrever uma poesia, trazer ela para sua mão. Mas para ter aquele benefício da poesia, você precisa fazer a ação especial. Ou seja, na ação especial você paga o custo impresso na poesia, lança essa poesia para a história e baixa na sua área de jogo. Ao fazer isso, você tem ali aquele benefício impresso na sua poesia para o restante da partida. A realocação dos ex-escravizados libertos também era muito importante. E na área aqui do Dragão do Mar, você faz justamente isso. Você financia o transporte desses libertos em jangadas. Isso acontecia para os quilombos famosos da época. Então você faz esse transporte, financia um transporte de libertos e marca pontos de influência na trilha do Dragão do Mar, que vai ser extremamente importante para cumprir as missões do Paço Imperial. O Dragão do Mar fazia essas grandes ações de alocação de ex-escravizados, onde você faz ali uma grande ação abolicionista e ganha pontos por isso, mas você pode também se beneficiar pela luta que o Dragão do Mar fazia, que era enfrentar os navios negreiros, onde você pode conseguir um liberto ou um armamento também. A luta abolicionista também tinha o seu braço armado, que era liderado pelo Antônio Bento. Aqui nesse espaço você pode fazer aqui uma alocação simples para pegar armamentos. Você pode também fazer uma ação simples para contratar um dos caifazes, que você vai poder usar mais tarde, pagando o salário dele em moedas. E você pode fazer também a ação especial. Se você fizer a ação especial, você vai fazer uma libertação de escravizados nas fazendas. Nesta, por exemplo, que é a mais complicada, é um dado mais 3, que é o poder de defesa dessa fazenda. Então, aqui no caso, seria 5 mais 3, essa defesa faria 8 pontos. Então, a gente teria que ter, por exemplo, aqui 2 caifazes, um de 5 e um de 3, para poder pelo menos igualar essa defesa e conseguir libertar os escravizados. Eu posso também, além de pagar os salários, completar o armamento desse caifás com as armas que a gente consegue ao longo do jogo para poder igualar e fazer a libertação desses escravizados na fazenda, libertando, pegando os libertos, além de um insumo especial e marcando a sua influência também, avançando na trilha de influência dos caifazes liderado por Antônio Bento. Joaquim Nabuco foi excepcional no movimento e ajudou a financiar diversas ações abolicionistas, e nesse espaço a gente pode fazer aqui a ação especial recebendo 3 moedas e fazendo a ação de mercado. E na ação de mercado, que também é uma ação simples, você pode aqui trocar mercadorias por moedas ou pagar moedas para ter mercadorias. Essas mercadorias, os insumos, são extremamente importantes em Camélia, porque a gente utiliza isso aqui para fazer as missões e as ações especiais do Camélia. E por falar nos insumos do jogo, vamos passar rapidamente aqui por eles. Nós temos basicamente 5 insumos principais, são os insumos especiais, açúcar e café. Nós temos a tinta, nós temos os armamentos, nós temos também o livro. Na sequência a gente tem o papel e por último a moeda local da época, que eram os réis. No espaço Princesa Isabel, você pode fazer, por exemplo, ações simples e especiais. Na ação simples você pega apenas livros, os insumos do caso, ou você pode fazer a ação especial, que é a do Paço Imperial, onde você paga livros e mostra ali historicamente, no Paço Imperial, que você cumpriu ações importantes, como ter 7 moedas e pagar 3 cafés,
Você pode também demonstrar que financiou 2 embarcações com ex-escravizados, ter alcançado 4 em 2 trilhas de influência diferentes. Você pode também ter demonstrado que publicou 3 poesias abolicionistas, ou ainda que alcançou a área 2 da trilha de justiça e teve um jornal alçado para a história. Então, toda vez que você cumpre uma dessas missões, você coloca um dos seus marcadores e isso vai exercer um controle de área importante para a pontuação de final de jogo, que você pode fazer pontos tanto nas colunas como também em cada uma das linhas do passo imperial nas 13 rodadas do jogo. Todos esses nossos feitos influenciaram ao longo das décadas a assinatura da Lei Áurea. E os tiles do jogo de missão, eles são dupla face, então cada partida vai ter um direcionamento diferente, dando aí uma boa rejogabilidade para o Camélia, porque cada partida a gente pode seguir caminhos completamente diferentes para determinar quem vai ser realmente um abolicionista famoso, como os heróis que temos aqui no jogo. Tá aí, esse é o protótipo do Camélia, €1 médio de alocação de trabalhadores, que além do diferencial do tema, as playtests também demonstraram o potencial dessa alocação diferenciada de trabalhadores. Num primeiro momento, há ali uma grande disputa pelas alocações iniciais, mas elas te dão apenas o direito de usar aquele determinado espaço futuramente, e isso não quer dizer que você vai fazer a ação escolhida. E num segundo momento, há uma nova alocação de trabalhadores dentro dos espaços, ou seja, mais uma disputa por ações importantes no jogo. Resumindo, aquele que faz as melhores escolhas tem a melhor estratégia, maximiza suas ações, sabe quando escolher e que ação fazer em que momento do jogo, consegue ter um desempenho melhor, consegue fazer as ações especiais de cada espaço, consegue também avançar nas trilhas de influência, são 5 trilhas de influência no jogo, e claro, quem consegue fazer isso tem também vantagem no passo imperial, cumprindo mais missões, provando que foi um abolicionista mais importante ao longo das 13 rodadas ou 57 anos da história, mostrando ali a Princesa Isabel que foi um importante herói abolicionista. E aquele que marca mais camélias no fim do jogo é o vencedor. E para você que ficou até o final do vídeo, a explicação de por que um jogo sobre heróis abolicionistas se chama Camélia. A flor camélia se tornou o símbolo do movimento abolicionista e por isso ela adornava a lapela e o colo das mulheres que lutavam pela libertação dos escravizados. Era quase um código de identificação entre os abolicionistas. Algumas pessoas, aliás, plantavam camélias brancas em frente às residências para demonstrar simpatia à causa. Conta a história que a simbologia começou com a Dama das Camélias, do escritor francês Alexandre Dumas Filho. Obviamente, filho do famoso Alexandre Dumas, autor de Os Três Mosqueteiros e outros famosos livros da história. A Dama das Camélias tratava de um amor proibido, ou seja, de um amor que clamava por liberdade. Acontece que o escritor mais novo era filho bastardo, e ele também era mulato, assim como o pai, que tinha ascendência africana. Tanto Alexandre Dumas quanto o filho sofreram preconceito racial durante toda a sua carreira, e daí você junta tudo isso aí, é fácil entender porque a camélia acabou se tornando símbolo da liberdade. Eu aconselho a ir atrás dessa história porque tem muita coisa bacana e tem também algumas reviravoltas 130 anos depois da morte do Alexandre Dumas, que foi finalmente homenageado na França por ser um dos maiores, se não o maior escritor francês. Obrigado por chegar até aqui. O Camélia é um jogo que convida a gente a conhecer pelo menos um pouco da incrível história desses heróis abolicionistas, histórias que deveríamos ter aprendido na escola, mas que infelizmente não foi assim. E como não o foi, a gente aprende de uma maneira muito mais gostosa, que é o quê? Jogando.
Meu nome é Luciano Marques e até a próxima!